quero ir onde o Senhor quiser que eu vá. Me olhando no espelho me perguntei o que Deus quer com um cara assim como eu. Com 6 anos eu já gostava de samba, né? Eu comecei bem novo também, tocar na noite. Eu comecei a tocar com 12 anos, eu já estava tocando na noite. A gente tem hora que a gente, por estar dentro do barco, a gente não consegue ter noção, né? Das tempestades que Deus nos livra. Dependendo da pessoa que está na frente de um ministério ou de uma obra muito grande, ela tenta manipular as pessoas com uma fé de plástico, uma fé artificial, né? Eu gravei um disco para me falar para as pessoas o quanto Deus é bom. Eu gravei um disco para me poder falar para as pessoas de onde Deus me tirou, né? O mundo quer que não aguente a pressão e que desista mesmo antes do fim. Pezinho, que coisa boa ter você aqui. Seja bem-vindo. Oh, muito obrigado, Deise. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, batendo esse papo, apresentando um pouco mais do meu trabalho para a galera. E pena que não deu certo antes, mas a gente estava falando nos bastidores, né? Tudo no tempo de Deus, né? Exatamente, tudo no tempo certo. Fruto tirado da árvore fora do tempo não é muito gostoso, não, né? É verdade, Deise. É verdade. Então, no nosso dia a dia também acontece assim, né, Pezinho? É verdade, Deise. Para mim é uma honra estar com você batendo esse papo. Espero que seja de uma valia muito grande aí para quem depois assistir aí a nossa entrevista. Eu tenho certeza absoluta disso, que vai ser muito bacana. Quem assistir, além de gostar, de curtir o seu som, vai crescer muito com a sua história. Em primeiro lugar, uma pergunta que não quer calar, todo mundo deve fazer essa pergunta para você, e é claro, eu sei o porquê, mas eu quero te perguntar para o público saber por que Pezinho firme na rocha. Então, Pezinho é porque o apelido do meu pai é Pezão, né? E onde a gente periferia, a galera começou Pezinho, aí ficou. E o firme na rocha é porque quando eu me senti tocado para gravar o meu projeto gospel, que era dos meus louvores, que são dos meus louvores que eu queria, de alguma forma, ofertar a Deus. Um amigo meu da época que andava muito comigo, ele falou, cara, por que você não coloca Pezinho firme na rocha? Eu falei, caramba, gostei disso daí, firme na rocha. E eu conversei com o Thales Roberto. Na época, eu estava conversando muito com o Thales, e eu falei para o Thales, você acha que eu mudo o meu apelido, porque o povo cristão pode não entender legal e falar, pô, esse cara quer cantar música para Deus, olha o apelido do cara, Pezinho, firme na rocha. E ele falou para mim, cara, eu acho que o quanto mais autêntico você foi verdadeiro, a parada é você com Deus, cara. Se você passar a verdade que está dentro do teu coração, o apelido é de Mendes. Com certeza, né? Com certeza é um nome diferente, né? Que com certeza gera uma certa curiosidade. Quem conhece um pouquinho de Bíblia, de igreja, sabe que esse firme na rocha aí tem um fundamento. É verdade. Mas às vezes o público em geral nem todo mundo sabe. Então por isso que a gente pergunta. Bom, lendo sobre a sua história, eu vi que você começou a tocar cavaquinho bem novo, né? 6 anos de idade, é isso? Com 6 anos eu já gostava de samba, né? O meu pai, ele comprava discos, na época eram os discos de vinil, né? E alguns instrumentos. Então, final de semana tinha samba na minha casa e aquilo ali despertou sempre o gosto, né? Pela música. Mas eu aprendi a tocar mesmo com 10 anos de idade. Quando eu fui morar no quintal da minha avó, é onde montaram um bar de frente com a casa que eu morava e lá tinha samba toda sexta-feira. E eu fui prestar serviço, né, pro Zé Luiz, pro dono desse bar, que foi aonde, como forma de pagamento, ele se ofereceu me ensinar tocar cavaquinho. Eu falei, não levo jeito para isso não. E tá. Pô, leva. Você, mas eu não tenho nem cavaquinho e tal. O cavaquinho que meu pai ele tinha vendido na época. E ele falou, não, eu deixo o cavaquinho com você de segunda a sexta. Você treina, na sexta-feira você traz pro bar pra gente poder fazer a roda de samba aqui.
E eu falei, não, não quero, não quero, não quero. Eu fui repetindo, e quando eu comecei a tocar, aprender a tocar com o Zé Luiz, em 2 semanas eu já estava tocando já algumas sequências e tocando alguns sambas. Olha que delícia, né? E criança, eu acho que tem uma facilidade de pegar as coisas num tempo muito mais rápido, né? É verdade. Aí eu nunca imaginava que aprender a tocar cavaquinho seria o que mudaria a minha vida e o que ditaria o meu futuro, mas graças a Deus que ele quis me ensinar a tocar cavaquinho e eu me disponibilizei lá para aprender. Foi ótimo. Graças a Deus por isso. São experiências que marcam a vida da gente e que muitas vezes dão uma direção, né? Então, no seu caso, você começou a ser direcionado na música nessa idade. Olha que coisa linda, né? E gostosa. É verdade. Agora, eu vi no seu site que você começou a tocar já na noite, inclusive, bem novinho, né? Comecei bem novo também, tocar na noite. Eu comecei a tocar com 12 anos, eu já estava tocando na noite, né? Mas profissionalmente, eu toquei com o meu primeiro artista que me levou a conhecer o Brasil, que foi o Reinaldo, Príncipe do Pagode, foi com 15 para 16 anos. Eu pedi Mesmo uma assim, muito novo, né? e comecei a viajar com ele com essa idade. Olha. Bom, você faz uma certa alusão no seu site. A gente tem uma sensação de que você teve algum problema com drogas. Você chegou a passar a ter algum problema com drogas? Porque tem um momento que você fala assim, naquela idade você já se deparou com algumas situações. Então, foram situações que você presenciou ou que você viveu, chegou até uma história dessa? Eu presenciei muito de perto mesmo. Eu, muito novo, eu toquei com pessoas que eram usuárias, né, de cocaína e eu era muito novinho. Hoje eu não consigo imaginar meus filhos. Eu tenho um filho de 12, tenho uma filha de 16 e um de 23. Deus me livre e guarde eu ver meus filhos numa situação dessa, mas eu, muito novinho, eu me deparava, porque você acabava tocando em festas de pessoas que trabalhavam no tráfico, né? Trabalhavam lá, eles faziam parte desse sistema. E eu, muito novo, para mim aquilo ali foi uma experiência boa e ruim. Boa porque eu vi que aquilo não era vida para ninguém, né? E ruim porque eu era muito novo e eu acabei... eu não tive problema com droga, mas você andando com quem faz, você acaba uma hora ou outra... experimentando de alguma forma. É complicado, mas graças a Deus que eu sempre falo de Deus, porque ainda bem eu vendo tudo isso que eu passei e eu não ter permitido com que minha vida se afundasse numa situação dessa, mesmo sendo pequeno e achando que eu não tinha uma certa estrutura, eu vejo hoje o quanto eu já tinha uma boa cabeça e isso me ajudou bastante a não seguir em frente com e o quanto você também, né? Também Deus estava te guardando ali, né? Naquele caminho que você estava aprendendo, né? Acredito muito deles. A vida da gente tem hora que a gente, por estar dentro do barco, a gente não consegue ter noção, né? Das tempestades que Deus nos livra. Mas depois que passa um tempo, passa um filme na sua cabeça, você começa a ver tudo o que você viveu e você começa a prestar atenção e ver o quanto Deus sempre foi bom em todas as situações. Eu já pensei muito nisso, sabia? E às vezes eu já parei para pensar assim, meu Deus, se algum dia a gente tivesse a oportunidade de ver tudo aquilo do qual Deus nos livrou, eu acho que a nossa pouca fé, ela se transformaria, né? E a palavra de Deus, a gente acaba esbarrando, não tem jeito. E a palavra de Deus diz que o nosso último momento, isso de todo ser humano, vai passar a nossa vida como uma tela na frente mesmo, né? Já Deus, pensou? então a gente com certeza vamos ter noção de todas as coisas que Deus nos livrou e nos presenteou, mesmo a gente às vezes não tendo tanta noção assim, né? A vida é complicada, ela consegue nos distrair, né? A vida ela nos distrai. Então tem coisas. A gente tem que ser grato só da gente acordar todo dia de manhã e estar com saúde, respirar e as oportunidades que a gente tem de conhecer novas pessoas que são conexões que vão nos levar um pouco mais longe. E a nossa história ela sempre vai servir para alguém, para trazer algo bom para alguma pessoa. A gente tem que ter essa certeza que a gente não está aqui por um acaso, né?
É verdade, é verdade. E eu assim, vendo a sua história, sabe, Pezinho, eu acho assim, eu admiro muito as pessoas que conseguem administrar suas carreiras. Não que eu não concorde ou não goste com quem se dedica só para a igreja, não é isso, Uhum. entendeu? Não é isso. Cada um tem o seu, vamos dizer assim, o seu chamado, vamos dizer É assim, verdade. né? Mas eu admiro muito aqueles que conseguem semear lá fora também, entendeu? Eu estava falando com a Aline Barros, e eu falei com ela sobre isso, porque eu acho que foi em 92 ou 95, a Aline foi para o show da Xuxa, foi Olha, cantar no show da Xuxa. No momento, foi um momento histórico na TV. Primeiro lugar, que a TV brasileira não dava esse tipo de abertura para igreja música, nenhuma, é né, para esse verdade. tipo de música. É. E, em segundo lugar, nem a igreja em si, né, o corpo, né, a igreja evangélica em si estava acostumada a ver seus cantores numa emissora de TV e num programa que não era nada espiritual, era um programa normal, né? Então, aí a gente estava falando sobre isso, foi um momento histórico. Eu perguntei para ela como que foi romper essa barreira, né? Ela teve que ter coragem para ir até lá, muita coragem para ir até lá e quebrar, romper, né? Entendi. Romper esse momento. Então eu acho assim, eu admiro muito aqueles que mantêm sua fé e conseguem ter esse relacionamento bonito, gostoso com todos, sem demonstrar, tipo assim, não um tipo de preconceito, Eu né? tô entendendo. Viver esse, eu acho que é isso que é viver o amor, ô Pezinho. Você pode ter a crença que for, mas você tem que saber ser amor, independente daqueles que creem ou não. É verdade. Jesus, ele era assim, né, Deise? Jesus, ele não pregava para os evangélicos, né? Ele pregava Né? e ele andava com todos, né? Jesus, ele praticou o amor do começo ao fim do ministério dele e ele é o cara mais conhecido hoje do mundo, né? Cristo. Então, tipo assim, é, as paredes, os templos, as placas, infelizmente, elas tentam impor sobre as pessoas o medo, né? Aquela fé pesada, né? Aquela cruz. É, Cruz, ela já foi carregada por Jesus, né? Eu acho que todo o peso que o homem, às vezes, por ignorância, ele tenta impor sobre nós, fiéis, é, Jesus ele já levou sobre si todas as dores. Isso é palavra, isso é Bíblia. E as pessoas elas precisavam entender melhor isso para não ser escravo de um homem que se julga abaixo de Deus, maior do que Deus, né? A tua comunhão, a tua fidelidade com Deus, ela tá a partir de quando você sabe o que é certo e o que é errado, e mesmo aparecendo errado para você fazer, você procura fazer o certo e você procura melhorar como ser humano, como pai, como filho, como amigo. Você já está vivendo um grande evangelho e a partir daí a fé ela te move e a palavra diz também que aqueles que crê farão obras tais ou até maiores para você ver a sim. humildade de Jesus. Ele nunca quis fazer nada pela humanidade para se aparecer. Ele fez porque era a missão dele, ele veio para ser isso, né? Para Uhum. ser a extensão de Deus na Terra. Essa é a minha visão como um servo dele. E Jesus ele nunca quis disputar com ninguém. Ele só É. ele quis fazer a parte dele, o que Deus mandava ele fazer. E por esse motivo ele foi muito criticado e crucificado. No final das contas, Jesus ainda ele foi tido como errado, né? Por ele fazer É. tanto bem, ele foi tido como errado. E se você for ver bem, a natureza humana é essa, né? As igrejas, infelizmente, não querendo entrar nesses Sim. méritos, mas é bom. Deus ele conta com pessoas como nós que têm um pouco de ousadia para falar isso. Dependendo da pessoa que está na frente de um ministério ou de uma obra muito grande, ela tenta manipular as pessoas com uma fé de plástico, uma fé artificial, né? O cara ele É. precisa pegar uma fé mais aquele prodígio mesmo, né? Do que Jesus fez por nós e do que Deus realmente é, que é o amor à base de tudo. Não adianta você ter bens e você pode vender tudo
e dá aos pobres. Se você não amar, então eu acho que falta um pouco. E eu acho que essa pandemia, Deus ele é amor. Deus ele não faria um vírus para varrer a humanidade como isso está acontecendo. Mas eu acredito que Deus permitiria assim, como permitiu o dilúvio, como permitiu as pestes já aquele tempo. Para quê? Para que o ser humano, para que o homem ele venha acordar dentro de si. O homem ele é a maior criação de tudo. O homem ele é a imagem e semelhança de Deus. Essa é a questão, né? A internet está aí, legal, mas a gente esquece que o Bill Gates, o Steve Jobs, mesmo sendo gênios, se Deus não desse para eles a vida que eles tiveram e a inteligência, eles não fariam o que hoje a gente acaba sendo meio que escravo dessa tecnologia, né? Deus ele é o princípio de todas as coisas, eu enxergo assim. E o homem, ele vive muito pelo que ele vê e pelo que ele ouve. Ele não consegue enxergar pela fé, ouvir pela fé, ele não consegue profetizar e falar, tá ruim, mas vai ficar bom, ele não consegue. Tá ruim, a tendência é piorar. Então eu creio que você viver no mundo, né, no secular, como a igreja prega, né? O cara tá ali no mundo, mas você pregando Jesus é um dos maiores ministérios assim que um homem pode ter. E se ele tem a certeza de quem ele é em Cristo, nada pode impedir dele continuar fazendo o trabalho dele secular e ele falar o quanto Deus é bom e o dele como testemunho. Eu acho que são dois pontos fundamentais, que é o você falar e o você viver. É verdade. Tá? Então, você tem o seu nome mesmo, fala, já carrega uma mensagem. Pezinho firme na rocha. Ele já traz uma mensagem. Mas não adiantava nada você ter esse nome Pezinho firme na rocha se você também não tivesse uma atitude. Só falar não basta. É necessário que se haja. Uma vez eu tive uma experiência que eu nunca esqueci, Pezinho, nunca. Lá no Espírito Santo, onde eu morei muitos anos, tinha um determinado líder religioso que era uma pessoa muito querida, eu o conhecia há muitos anos, e ele morava num bairro, e uma vez eu morava perto também, a vizinhança, eu conversando com os vizinhos, não lembro por que a gente estava conversando, e falaram, por acaso, eles falaram o nome do tal líder. Quando foi citado o nome dele, todos que estavam conversando fizeram uma cara de, tipo assim, uma cara de antipatia. Eu perguntei por quê. Eles falaram assim, essa pessoa mora aqui há não sei quantos anos e nunca deu um bom dia pra gente. É complicado. Falar é fácil, mas e o agir no seu dia a dia? O viver com Cristo é algo muito assim, é difícil porque você sempre vai ser apontado, né? O inimigo sempre vai usar alguém para que te aponte. Então a responsabilidade de você trazer Cristo consigo, com você, na tua vida e nas tuas atitudes é algo que é uma guerra diária. Você vai procurar, você vai dar bom testemunho. O testemunho, ele fala muito mais, né? O que você vive mostra muito mais o que Cristo é do que, às vezes, falar demais, né? As atitudes... Amar. A forma que você leva a vida, ela te traz mais para perto, ela te leva mais para perto de Deus e ela traz pessoas que precisam verdadeiramente conhecerem a Deus através da sua vida e é o que faz toda a diferença. É por aí. Continuando a falar sobre sua carreira, né? Então você começou a tocar, começou a viajar, né? A se apresentar, tão novinho. E depois você foi chamado para participar de um grupo de samba, né? Quintal, como é que era o nome do grupo? Era Sensação? Que loucura. Teve o primeiro, não é Fundo de Quintal, é um outro nome. Eu achava que era isso. Você foi chamado primeiro por eles, né? E depois você foi. Como é que foi esse momento da sua carreira? Como é que você direcionou isso? Você tocava e era procurado como músico e passou a fazer parte desse quintal do samba?
O Samba de Quintal, né? Samba de Quintal. Um grupo lá do Carumbé. Eu fui chamado para tocar como músico e acabei fazendo parte do grupo. Foi bom, eu amadureci bastante, sempre tocando com pessoas mais velhas do que eu, né? Que isso, queira ou não, um garoto de 12, 13 anos andando com homens de 30 anos, né? Casados, pais de família. Isso me trouxe uma responsabilidade maior. E foi aonde eu vi que eu poderia viver da música, né? Foi aonde eu conheci o Ademir Fogaça, foi aonde despertou em mim a vontade de ser compositor, de ter uma música gravada, de ser reconhecido como compositor. O compositor de samba, ele é um cara que ele não é tão muito valorizado como o compositor de sertanejo. O compositor de sertanejo, os caras já têm aquela empresa onde o cara, antes de entrar, o cara já recebe um adiantamento, um royalties, um advance. O samba, todo mundo quer. É mais difícil, Pezinho? É mais difícil trabalhar? O que acontece? O samba, se você não organizar a sua carreira como compositor, fica difícil, porque não tem uma cultura do cara te pagar pela tua música. E Sério? eu acho que o que paga, as gravadoras pagam, as plataformas pagam e tal, mas o artista que grava a tua música, dependendo do artista que gravar, ele não tem, às vezes, nem recurso para pagar a tua música. O compositor ele não é muito valorizado. E, às vezes, isso impede com que compositores novos apareçam, porque como o cara vai se dedicar tanto a compor música, se ele precisa cuidar da família dele e se isso não vai remunerar ele? Às vezes é até um bom compositor, mas o cara tem que escolher entre trabalhar com outra coisa que ele seja remunerado ou ser compositor e passar fome. É complicado, né? Nem todos os compositores de samba vivem bem, né? Lógico que quando dá certo é bom pra caramba também. Tocar uma música na rádio, entrar uma música na TV, tudo isso remunera bem. Mas, infelizmente, não... é igual jogar bola, né? O pessoal viu o jogador de futebol, tem aqueles jogadores que ganham milhões, mas tem um jogador que está ali há mais de 10 anos exercendo a profissão dele, que ele ganha apenas um salário, onde dá para ele manter a vida dele ali honestamente. Você passou pela Exalta Samba como diretor musical, né? E também produziu um CD do Belo. Isso. E também dirigiu musicalmente o DVD do Thiaguinho também, né? O Ousadia e Alegria, que essa música é minha também, é minha com o Thiaguinho. Olha que lindo. Que bacana. E aí você, hoje, como que você está... Aí eu percebi que você gravou um DVD, CD e DVD com músicas gospel, vamos dizer assim, com louvores, né? Então como é que você está levando a sua carreira nesse momento? Quando eu gravei o meu disco de louvores, a minha intenção total era de eu parar com o secular. Eu falei, não quero mais e tal. Eu tive alguns desapontamentos onde aquilo ali me esfriou. E eu falei, vou viver mais na igreja agora, vou levar mais a palavra, o meu testemunho. Só que, por ironia do destino, ou às vezes a Bíblia diz também que o coração do homem é enganoso, eu achei que na igreja seriam 1000 maravilhas. Eu falei, não, agora eu vou para a igreja e vai ser top, porque quando eu for mostrar o meu louvor, os pastores vão me acolher, vão falar para os fiéis, comprem o CD do meu amigo Pezinho para ajudar ele, a família dele. Mas eu senti que o show business do gospel estava praticamente igual o secular. Se você tivesse dinheiro, você entrava. Se não tem dinheiro, não entra. Se você paga para tocar numa rádio, você toca. Se você não tem dinheiro para tocar, você não toca. E aquilo ali começou a me bater uma certa depressão. Eu falei, caramba, será que eu achei que Deus estava falando comigo e não era Deus? Será que era a minha emoção? Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou deixar Deus conduzir a minha vida e vou parar de querer botar a mão onde não é para mim botar. Tem coisa que é Deus para fazer. Se Deus permitiu que eu fizesse o meu disco, por algum motivo é. E depois que eu fiz o meu disco, o que aconteceu? Um certo dia no culto, Deus usou uma pessoa para falar para mim, Deus está alegrando o teu coração, Deus se alegra do que você fez para ele. E a pessoa nem me conhecia, né? Assim, não tinha tanta intimidade comigo e falou, eu vejo uma gravadora e eu vejo louvores e eu vejo Deus te exaltando muito e Deus vai te honrar e tal. Eu vejo Deus alegrando você, a tua casa.
Aí passaram-se algumas semanas, o jogador Robinho fez 3 gols pelo Atlético Mineiro, ele estava jogando no Atlético Mineiro e ele pediu um dos meus louvores no Fantástico. Então eu vou pedir aí um louvor do meu amigo Pezinho. O nome da música é Na Direção do Sol. Valeu? Olha. E quando ele pediu esse meu louvor no Fantástico, aí caiu a ficha. Aí eu falei, caramba, o meu ministério não é para igrejas. Eu não estou fazendo um ministério. Eu não gravei um disco para mim virar um popstar da igreja, né? Eu gravei um disco para mim falar para as pessoas o quanto Deus é bom. Eu gravei um disco para mim poder falar para as pessoas de onde Deus me tirou, né? O que Deus fez no seio da minha família, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida dos meus familiares. Então eu tenho que descansar mais e deixar Deus ser Deus. E parece que quando eu relaxei mais com isso, eu tranquilizei, começaram a abrir algumas outras portas no secular para mim. Deus nunca me deixou faltar nada, mesmo na dificuldade que todos nós que vivemos da arte às vezes atravessamos, até por importunos, igual agora esse vírus que veio para deixar todo mundo confinado em casa. Deus, ele sempre se mostra presente. E eu tenho feito louvores, tem pessoas do secular que eu tenho contato, que eu estou com o projeto Fórmula do Samba, então eu estou sempre falando com a galera. A galera fala para mim, cara, você precisa gravar o Pezinho Firme na Rocha 2. Eu falei, sério, mano, é muito bom. Quando eu estou num momento de aflição, o teu disco me acalma. Cara, eu Ó, que legal. Em suicídio, ouvir um louvor teu que fala não sei do que lá. Então, tipo assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Né? O Pezinho, aqui, né? Eu acho que as pessoas não gostam de preconceito, entendeu? O que você chega num lugar, eu como jornalista também, né? Eu já tive um programa gospel durante 9 anos, mais ou menos, lá no Espírito Santo, que era Atitude na TV. Conheci todos os grandes nomes do meio gospel. Você falou do Thales aí, adoro o Thales. Inclusive, eu quero procurar o Thales para entrevistá-lo também. Já entrevistei várias vezes o Thales, quando eu tinha esse programa lá no Espírito Santo, né? Então, só que, né, parei com o programa por certas situações que eu fui me decepcionando, que aquilo... Enfim, foi a mesma coisa que aconteceu com você, só que como apresentadora e jornalista. Então, o que eu percebo é o seguinte, o que as pessoas não querem é de alguém preconceituoso que fica falando, olha, você está no fogo do inferno, porque você faz... Não, o que as pessoas querem é que você seja você. O que as pessoas querem da gente é respeito, é amor, entendeu? Então, se você respeita as pessoas no seu dia a dia e é você mesmo, você tem a sua identidade como cristão, como um cara de fé, eles vão te ver de uma forma diferente e da mesma forma que você os respeita, eles também te respeitarão. E não é porque uma pessoa nunca botou o pé dentro de uma igreja que eu acho que aquela pessoa é inferior a mim ou a quem quer que seja que frequente uma igreja. É verdade. Quando é que Jesus disse isso? E você estava falando aí, eu pensei numa coisa, eu vou te fazer essa pergunta. Você já imaginou se Jesus, quando veio, se ele tivesse falado assim, olha, vou pregar para a igreja. Vou ficar lá no templo pregando para a minha igreja, porque a igreja, eu estou aqui. Jesus saiu, ele foi para a rua. É verdade. Paulo e Pedro. Pedro queria pregar só para os judeus. E Paulo viajou a Europa inteira, a Ásia inteira. Né? Então, você vê que se Paulo não tivesse tido essa ousadia de sair, talvez hoje a gente não conhecesse o que a gente conhece. Se Jesus tivesse ficado dentro da sinagoga. É verdade. Não é? É verdade. Então... dessa maneira, eu creio. E quando eu conheci o Thales, ele estava naquele momento assim meteórico da carreira dele, né? Sim. E ele me falava muitas coisas assim que me botava para pensar. O Thales falou, mano, eu sou um cara que eu tive muito problema tal, de droga, de bebida e outras coisas mais e tal. E ele falou que um dia Deus chamou ele e ele falou para a esposa dele, caramba, mas eu não tenho R$300 para comprar uma cortina. E os meus sonhos
de gravar um disco. Ela falou, Thales, vamos viver os sonhos de Deus, porque eu creio que são maiores do que os nossos e tal. E olha o que Deus fez com ele, né? Os louvores do Thales me tocaram muito na época que eu tocava no Exalta Samba, onde eu passava um momento bem difícil, assim, muito longe de casa, saudade da esposa e dos filhos. Eu ouvia o Thales e falava, mano, né, esse cara não é normal. Né? Eu acho que ele senta ali do lado Ele é fantástico. E Deus toca para ele, ó, faz esse louvor aqui e tal. Ele se permitiu viver isso. E quando eu conheci ele pessoalmente, ele me falou coisas que eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Infelizmente, as pessoas crucificaram. Eu acho que ele também foi muito pressionado, porque ele chegou num nível assim muito alto. O Thales, ele fazia show e batia de frente com pessoas do secular aí grande, e o show dele era gente para fora. Então, ele incomodou muita gente. Sim. E ele não soube, às vezes, não teve uma boa cobertura espiritual, ou alguém que falasse para ele, ó, acalma o teu coração, você precisa de férias, fica quietinho e tal. Não, ele foi, soltou, por ser um cara verdadeiro, falou tudo o que ele achou que tinha para falar, e foi mal interpretado, e foi julgado, foi apedrejado, como Jesus também foi. Quem somos nós para julgar, né, o próximo, e quem somos nós para apontar o que o outro está fazendo certo ou errado? A gente tem que viver e pedir a Deus aí que ele dê discernimento, sabedoria, para que a gente procure acertar mais do que errar. Né? É verdade. Tem um versículo que, para mim, estou falando de uma experiência pessoal, que para mim resume tudo, que diz assim, com a mesma medida que você medir, você será medido. É verdade. Batata, Pezinho! É verdade. Não é? Para mim é um versículo. O pessoal começa a procurar na Bíblia coisas sobre salvação. Claro, a Bíblia fala sobre salvação, sobre a graça de Deus, sobre tudo. Mas para mim esse é um versículo-chave. Com a mesma medida que você medir, meu amigo, você vai ser medido. É verdade. Não tem mais nada para falar. O que nos resta é fazer o que Deus manda. Às vezes fala, mas Deus fala com você? Fala. Todo dia, toda hora, através de alguma... Você tem que estar atento. Com todos, né? É com todos, sem exceção. Então, é o que a gente estava falando no começo da nossa entrevista. Nós vivemos muito, muito distraído. O tempo está passando, o tempo não volta mais. Perdemos um ano aí para um vírus. Perdemos um ano. O ano praticamente já estamos no meio do ano, e eu não sei se a gente volta tão brevemente. Algumas pessoas têm a esperança que sim, mas nós não sabemos como que as coisas vão voltar. Então, a gente precisa ser ousado, né? Ousado para o bem, né? Então, mas é verdade, né? E você tá com esse violão aí maravilhoso aí, eu não te pedi pra você cantar nenhuma música. Canta alguma coisa que tá tocando no seu coração aí agora pra gente. Eu vou cantar O Mundo Quer. O mundo quer que você esqueça da promessa que Jesus um dia fez pra ti. O mundo quer que não aguente a pressão e que desista mesmo antes do fim. O mundo quer, não queira o mundo não, seja do mundo não. O mundo não é bom, o mundo não é bom. O mundo quer que as suas lágrimas embaçem a alegria que existe em ti. O mundo quer que você esqueça todas as bênçãos que Jesus já entregou pra ti. O mundo quer, não queira o mundo não, seja do mundo não. O mundo não é bom. Eu creio na promessa e não vou desistir. Eu ouço a voz de Deus que manda eu prosseguir. E pode o mundo em guerras vir se levantar, não posso parar, eu vou orar. E quando sinto as minhas forças se acabando, eu sei que tem alguém que está por mim clamando. E sinto um renovo lá do alto céus,
Jesus me ensina, eu quero ser fiel. Ai, 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 eu quero ser fiel. Como Daniel saiu da cova dos leões, como Josué orou e o sol obedeceu, como dupla honra, só Deus deu, sei vai me dar. Creio nas promessas e não posso mais parar. Não vou desistir, eu vou até o fim, e nada e ninguém irá nos impedir. Vou até o fim, Jesus me ensina, eu quero ser fiel. Quero morar no céu. Amém. Eu acho, sabe, Tess, você estava cantando essa música linda aí. Eu acho que falta, que a gente enxerga nos dias de hoje, né? Tanta discórdia, tantas coisas escabrosas que a gente está vendo. Eu costumo dizer o seguinte: a gente vê uma notícia ruim, pensa que aquela é a pior de todas. Amanhã aparece uma pior ainda, né? É verdade. Porque não existe isso aí, essa busca, esse querer ser fiel. Querer ser fiel ao verdadeiro amor, querer ser fiel aos verdadeiros valores, né, Pezinho? É verdade, porque o restante tudo passa. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou cantar mais um louvor para você. Oba! Vou aproveitar para registrar. Quem vai enxugar tua lágrima? Quem vai entender sua dor? Ninguém. Quem vai te carregar no colo? Quem vai te estender a mão? Ninguém. Se não fosse o amor revelado ali naquela cruz, se não fosse o amor, não existiria o amor do meu Jesus. Quem vai enxugar tua lágrima? Quem vai entender sua dor? Jesus. Quem vai te carregar no colo? Quem vai te estender a mão? Jesus. Se não fosse o amor revelado ali naquela cruz, se não fosse o amor, existiria o amor do meu Jesus. Se não fosse o amor revelado ali naquela cruz, se não fosse o amor, não existiria o amor do meu Jesus. Eita, que coisa linda! Meu querido, olha só, o meu objetivo não era esse, mas nós fomos bem mais profundo do que imaginei. Mas está ótimo,
Por isso que é de papo, né? Bate-papo é assim mesmo. Você começa a conversar e a pessoa puxa para um lado, você puxa para o outro, e quando vê, já saiu coisa que você nem imagina. Bom, vamos ótimo. agora. Eu estou adorando a conversa. Você está gostando? Estou muito, lógico. Então, meu amigo, vamos encerrar agora a nossa entrevista. Nós falamos sobre a sua carreira, você continua trabalhando com produção musical, né, dando assistência a essa galera bonita da música no Brasil. E tem alguma novidade que você queira anunciar para a gente, antes da gente terminar a nossa entrevista? A gente está com um projeto Fórmula do Samba, que é um projeto que eu já esperava que seria um projeto maravilhoso, mas é algo que eu também andei falando com a minha esposa esses dias, né? A gente faz planos e a gente projeta coisas, mas nunca vai ser do jeito que a gente projeta, né? Deus, ele sempre faz da maneira dele, e eu estou muito feliz por ganhar o respeito de todos os artistas, né? Das pessoas olharem a nossa página como uma página positiva para o segmento do samba e pagode, que é o que me projetou na música. Tá crescendo muito o canal. A gente colocou a live nesse canal, no Fórmula do Samba, e em menos de uma semana a gente bateu mais de 60 mil visualizações. Aí, ó. Sim. É um canal que está muito bem engajado, a galera está curtindo bastante, a galera tem visto com os bons olhos, então é um projeto que eu tenho apostado bastante. Eu gosto porque é igual a nossa conversa, o nosso bate-papo hoje. Às vezes a gente senta para falar de música e quando vê a gente está chorando. Ou Deus usa alguma coisa muito boa para alguém, ou Deus usa alguém para falar alguma coisa para mim. Eu estou me divertindo bastante, está edificando bastante a minha vida. Eu estou vendo assim valores que tinham se perdido com o tempo, o quanto eu contribuí para o samba e para o pagode, o quanto as pessoas entendem a minha importância nesse segmento do samba e pagode. Isso tem feito muito bem para mim, porque eu vi que tudo que eu fiz até hoje não foi em vão. Tem pessoas que amam o meu trabalho e não tem coisa melhor do que você ser reconhecido e as pessoas serem gratas a tudo que você fez. Eu vou colocar o link, tá? Do canal, Tá, okay. debaixo da nossa entrevista aí, que a galera quiser conhecer o seu canal, vai lá, vai se inscrever. Vai se inscrever no Pezinho Firme na Rocha e vai se inscrever no projeto também. Fórmula do Samba também. Tá bom, meu querido? Olha, agradeço muito a sua presença. Apreciei demais o nosso bate-papo. Obrigado, né? Denis. Muito obrigado. Estamos à disposição aqui. Às vezes eu não consigo... Posso não conseguir atender assim de imediato, mas o que você precisar de mim, pode contar comigo. Igualmente, querido. Igualmente, tá bom? Fica com Deus, tá? Um beijo, tudo de bom para você, tá bom? Você também, querido.